Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Rabobank, apresentam Bienal do Lixo 2025, Lei de Incentivo à Cultura, PROAC SP, Patrocínio, Rabobank, GWM, Deloitte, Klabin, Química Anastácio, Irani, papel e embalagem, Ibema, Burger King, Starbucks, Popeyes. Apoio, Surrai Seguradora, Vivences, Faber-Castell, Celomax, Green Mining, Positiva. Apoio institucional, Abeaço, Abelore, Abre, Abree, Iba, Limpa Brasil, Prolata, Brazilian Nuts, Mister Açaí, Em Papel. Realização, Lamela, Agência Usina, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Ministério da Cultura, Governo Federal. A nossa moderadora para chamar os nossos painelistas. Paula Bernardes, por favor, venha cá. Só fique à vontade. Por favor, o palco é seu. Bom, tá ouvindo? Tá. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite aqui do pessoal da Bienal do Lixo, na figura do Rodrigo. Cumprimentar a todos que estão aqui. Valverde, companheiro de jornada, né? Eu falei para o Rodrigo, eu falei, poxa, ele falou que a gente está desde o início, a gente estava no colegial, né, Valverde? A gente não estava lá no congresso, nada dessas coisas. Mas eu vou começar chamando os painelistas e vou sugerir que eles se apresentem. Nada melhor do que eles que sabem exatamente qual é a expertise e que tipo de assunto e tema que eles podem tratar e trazer aqui de novidade. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar aqui o Tassiano Custódio. O Tassiano é Head de Sustentabilidade do Rabobank. A Vilma Martins, painelista, fundadora da Associação Mulheres do GAL. Eduardo Porciúncula, painelista, gerente-geral da Verdera. A Verdera é quem atende a Votorantim, Grupo Votorantim. E o Felipe Pedrazzi, painelista, diretor-presidente da Associação Brasileira de Compostagem. Bom, eu vou começar aqui pela principal, eu diria, um aspecto bastante relevante dessa discussão toda, que é o impacto social das iniciativas que a gente tem de de agricultura familiar. E como ela é uma mulher, eu faço questão de valorizar um trabalho muito interessante. Eu queria que você se apresentasse, Vilma, falasse quem é você. Bom dia. Eu também queria agradecer, né? Está muito alto aqui. Pelo convite, né? Na pessoa da Rita, que eu conheci a Rita no nosso espaço. E quando ela falou, Vilma, dá para você falar lá, né? Participar de um debate, né? De um painel. Eu disse, nossa, que importante nós somos agora. E estamos hoje aqui com esses rapazes. Eu e a Paula somos as damas, né? Então, mas eu vou falar assim, agora coisa séria. Nós somos um coletivo de mulheres do extremo bem no extremo leste de São Paulo, que para chegar aqui eu gastei mais de 2 horas. E somos um coletivo e a nossa base é a agricultura familiar, a agricultura urbana. E por que hoje eu estou aqui? Eu acho que é isso, porque o nosso espaço era um lixão, né? E houve toda uma revitalização,
A Paula perguntou para mim, por quê? Não, foi a outra menininha que perguntou para mim, estava fazendo uma entrevista, por que esse trabalho vocês começaram? Foi a comunidade, né, querendo fazer uma coisa assim para a nossa comunidade, transformar aquele local que era um lixão e que a gente sentia assim, era incomodado, né, dentro da comunidade, de tantas coisas que estavam se formando lá, tanto projeto, e tinha aquele lixão bem no central lá, e a gente dissemos, como é que vamos revitalizar? Com a agricultura. Foi quando a gente começou o nosso projeto, e também visando o protagonismo das mulheres, né? Que a gente acolhe as mulheradas, aí as mulheres se inserem, tendo também um apoio, uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, que nós fazemos parte da DESAMPA, e toda essa parceria, a gente transformou um local que era um lixão, hoje é um local de agricultura, de uma agricultura limpa, onde a gente fornece para a alimentação escolar e para dentro da nossa comunidade. Que eu não sei se eu posso me alongar muito, né? Porque, gente, quem mora em periferia, lá na ponta, tudo para nós é muito complicado, né? Aí, quando a gente se vê dentro da comunidade, um local pulsando vida, pulsando agricultura, pulsando um alimento orgânico de qualidade para a nossa comunidade, e também teve também todo aquele trabalho de reverter educação, de porta em porta, o que fazer com o seu lixo, levantar ecoponto, muita coisa. E mulheres fazendo isso, gente, não tem palavras. Obrigada. Parabéns, Vilma. Quando eu li ali a biografia, o histórico do seu projeto, eu fiquei até emocionada. Meus parabéns pelo seu projeto. E nessa linha, eu achei muito interessante o arranjo, né? Então, é uma comunidade local, é um poder público na figura do Estado, é um financiador que é a CDHU. Você monta um arranjo, e esse arranjo funciona e subsidia uma iniciativa como essa. E dentro do nível da agricultura regional, da agricultura familiar, a gente sabe que a compostagem tem um impacto bastante grande para a solução do resíduo úmido. E eu queria, Felipe, que você falasse um pouco para a gente qual é o impacto da compostagem, como é que funciona, como é que você tem sentido essa relação da agricultura com a absorção desse produto, desse resíduo. Fale um pouco se é resíduo sólido urbano ou se é resíduo do próprio agro que vocês estão compostando, e como é que fica a relação pública com os produtores em relação à distribuição desse composto, do quanto gera. Fala um pouquinho desse negócio da compostagem para a gente. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer para mim estar aqui representando a Associação Brasileira de Compostagem. Hoje, estou vendo um associado ali, o Andréia lá, o João ali da UECO. Não sei se tem mais algum que eu estou deixando passar, mas hoje somos aí mais de 70 associados no Brasil todo. E o perfil do negócio dos associados é basicamente a coleta seletiva do orgânico dentro dos municípios, para a produção do composto orgânico. Em via de regra, e esses produtores de composto, eles não têm problemas de colocar o produto deles, que é o composto, no mercado, pela geração, pela permeabilidade que os associados têm de estar junto com o gerador, de estar junto com aquela pessoa que valoriza aquele... Porque os clientes dos nossos associados são clientes, eles pagam para dispor o resíduo. E eles pagam a mais, a gente já paga os nossos impostos, paga as taxas e ainda paga o serviço de coleta, destinação e compostagem. E muitas vezes paga de volta ainda para comprar o composto. Então, esse é um perfil. Agora, quando a gente fala da agroindústria, a gente muda completamente o cenário. O cenário da agroindústria é muito diferente do que a gente está vendo no cenário urbano. Hoje, de acordo com o Planaro, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos Orgânicos Urbanos,
existe uma estimativa de geração de 80 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos nos municípios provenientes de residências, sem falar dos grandes geradores, sem falar, né, das indústrias, nós estamos falando de residência. Se a gente considerar que de 40% a 50% disso são resíduos orgânicos, nós estamos falando de 35 milhões de toneladas, que no final das contas vai virar 12, 15, né, milhões de toneladas de composto orgânico disponível para a agricultura urbana e periurbana. Então, quando a gente vai para o cenário agrícola, o cenário agro-silvipastoril, a gente amplifica esses números, né? Só para a gente ter uma ideia, tá? Uma galinha que bota ovo gera 70 gramas de resíduo de esterco por dia. Um gado, né, uma cabeça de gado confinado, gera de 10 a 12 quilos por dia de resíduo. E a gente não está falando de uma galinha por novo, nós estamos falando de plantéis aí de milhões de galinhas, né? Eu mesmo tenho clientes que têm 2 milhões de galinhas num único aviário, né? O outro tem mais 2,5, o outro tem mais 2,5. Então, nesse microambiente que eu estou hoje, né, tem mais de 7 milhões de galinhas e aí quase 300, 400, 500 toneladas de esterco de aviário, né, que é o esterco cru. E aí isso se transforma, de fato, são produtos que são muito valorizados no mercado, mas ainda por uma agricultura que vê o esterco, que vê o nutriente, que não vê o que é o composto orgânico, né? Então, nesse meio da agroindústria, no meio da agricultura, os usuários de matéria orgânica, em via de regra, escolhem comprar um composto orgânico, né? Ou vamos dizer aqui muito claramente, né? O esterco seco. Na verdade, eles não querem o composto orgânico, eles não olham a natureza do composto, eles não olham a microbiologia, não olham os ácidos úmicos e fúlvicos, não olham os macro e micronutrientes que estão ali já mineralizados, pronto para a planta. Então, quando a gente fala de agroindústria, nós estamos falando de 2,5 milhões de toneladas por dia de resíduo. Esse é um dado que tem, né, tem até a fonte depois para compartilhar. Então, eu acho que a gente tem grandes desafios na área agrícola, né? O agricultor, o criador, enxerga o esterco como um desperdício, porque se a galinha come 150 gramas e faz, né, e faz cocô de 70 gramas, ele está perdendo 70 gramas, né? Então, essa é a visão do agricultor, e a gente precisa trazer uma nova luz nesse mercado, trazendo para o agricultor o que é o composto orgânico, qual a diferença do esterco seco, qual a diferença, inclusive, de sanidade de plantas. Vocês que plantam sabem a diferença que é usar um composto do que é usar um esterco seco. Eu acho que eu falei bastante. Obrigada. Depois eu quero saber a escala disso, de como que a gente escala uma iniciativa dessa. Mas eu queria ouvir agora o Tassiano. O Tassiano é diretor de Head de Sustentabilidade do Rabobank. O Rabobank, para quem não conhece, é um banco holandês. E eu queria, Tassiano, que você me contasse um pouco que linhas de financiamento você tem para financiar tecnologias, como é que funciona essa relação, como é que se acessa isso hoje, quem está lidando com a questão do resíduo agroindustrial. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. Cumprimentar os colegas aqui que estão comigo. Trazendo números para o que o Felipe colocou, eu tinha na cabeça aqui o rebanho brasileiro de gado, 200 milhões de cabeças, de frango 1,5 bilhões de cabeças de frango, né, de unidades, e de suíno 45 milhões. É muito resíduo. E resíduo é energia, né? Resíduo é energia. Eu sou biólogo de formação, trabalhei com resíduo no início da minha carreira, então trabalhei com microbiologia aplicada a tratamento de efluente industrial. Estou no banco há 3 anos. O banco é um banco holandês, como disse a Paula, é um banco voltado 100% para agronegócio, é um banco de raízes cooperativas, então tem um tom do que a Vilma colocou aqui de cooperativismo, e parabéns pela iniciativa, Vilma, impressionante, muito feliz de compartilhar aqui com você a sua história, obrigado. Ao seu ponto, Paula, hoje os
os bancos eles têm linhas específicas, inclusive o próprio Rabobank, são voltadas incluindo o gerenciamento de resíduos. Resíduos há 15, 20 anos atrás, os dinossauros, como disse o Rodrigo aí, sabem muito bem, não tinha uma tratativa de uso energético. E hoje o resíduo do agronegócio, em sua grande maioria orgânico, ele tem um potencial energético gigante. Então, quando a gente pensa que o agronegócio brasileiro demanda hoje pouco mais de R$1 trilhão, 1,2, 1,3 trilhões de reais para financiamento, do que vem do governo, dentro do plano Safra, dentro do plano ABC, que é a agricultura baixo carbono, na casa de 500 bilhões de reais, todo esse volume de 700 bilhões, 800 bilhões, que precisa para o agronegócio girar, tá? Lembrando que o Brasil, maior produtor do mundo, tá? De café, de laranja, de milho, de soja, segundo maior de frango, segundo maior de proteína animal, de gado, tá? De proteína bovina. Então, esses outros 800 bilhões de reais que são necessários para financiar o agronegócio, né? A cada ano produzir mais e produzir com mais produtividade, mais sustentabilidade, ocupando o território de uma maneira mais eficiente, vem da iniciativa privada. E a iniciativa privada, representada aqui pelo Rabobank, tem linhas específicas que tratam sobre sustentabilidade, incluindo gestão de resíduos. Então, basicamente, são dois tipos de linha. Um onde os produtores rurais podem acessar o crédito para fazer um investimento que ele é direcionado especificamente para aquele fim. Por exemplo, tratamento de resíduos, biodigestores. Eu coloco um biodigestor para tratar o resíduo, para fazer o aproveitamento de energia daquele resíduo, gerar biometano, que é um gás que pode ter aproveitamento energético, seja no trator, seja num sistema de combustão para gerar energia. Isso é uma linha que a gente chama de verde, linha verde. Então, um financiamento onde o recurso vai especificamente para aquele fim. Outra modalidade são as linhas vinculadas à sustentabilidade, onde o recurso não vai para um fim específico, ele pode ser colocado em qualquer operação da propriedade rural, ou seja, ampliar um talhão de produção de uma cultura, fazer um sistema silvopastoril, ou um sistema de agrofloresta, tá? Com plantio de árvores comerciais, árvores nativas e frutas, e aí fica a critério de cada cliente, cada caso. O Brasil é muito grande, o regionalismo, né? Dependendo da região, cada modelo de negócio. E aí o cliente ele pode utilizar esse recurso para qualquer fim e se comprometer com os bancos, incluindo o Rabobank, a fazer metas de desenvolvimento de sustentabilidade que podem incluir gestão de resíduo. Vou fazer um caso real aqui. Eu posso acessar um crédito para investir em ampliar a minha produção, em melhorar a minha prática que é um plantio tradicional, para um plantio direto, com uma cultura de cobertura que vai me dar mais produtividade, e eu pegar esse capital e me comprometer, né, me vincular ao banco com a responsabilidade de fazer o uso de resíduos orgânicos advindos de gado dentro da minha produção. Ou seja, eu vou aproveitar o esterco, tá? Vou aproveitar aquele resíduo orgânico do bovino para fazer uma compostagem e utilizar na minha cultura. Isso eu vou reduzir o quê? O uso de fertilizantes nitrogenados e fertilizantes químicos. Eu passo a utilizar um fertilizante orgânico. Então, ou seja, Paulo, as possibilidades são inúmeras. E o que é mais legal de entender com a dinâmica brasileira, a nossa diversidade regional, de culturas, de climas, de tipo de solo, cada caso é um caso. Então, para cada cliente vai demandar um olhar específico e muito vinculado à realidade daquele tipo de produção, daquela propriedade rural. Uma propriedade rural que ela tem a vocação para a produção de frango, dificilmente ela vai produzir soja. Então, a gente tem que ter um olhar para cada segmento do agronegócio. Muito interessante, e muito interessante ver que há um capital vindo de fora para cá para investir em soluções sustentáveis, né? Então, eu acho que o Brasil vive uma janela de oportunidades muito grande. Eu acho que cabe a gente o desafio de agarrar essa oportunidade e implementar essas coisas e aproveitando esse tipo de iniciativa que está vindo para cá. Eu queria ouvir você, Eduardo. Você está no Grupo Votorantim, atende, uma das especialidades é o coprocessamento. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua atividade e eu
Toda vez que vai falar coprocessamento para mim, para todo mundo, as pessoas ficam, meu Deus, coprocessamento, como é que é e tal. Eu costumo dizer que não existe iniciativa ruim, não existe solução ruim. Existe solução adaptável. Muito provavelmente a gente vai ter que, em cada lugar, customizar uma adaptação, customizar uma solução, adaptar. E eu queria entender, aproveitando a sua estada aqui, que você falasse um pouco do coprocessamento, qual é a vantagem que ele tem, qual é a relação com o agro que que ele tem, que seja vantajoso, e abordasse um pouquinho da questão das emissões. Tá Muita bom. coisa, matéria? Não, dá para falar 1 hora aqui em relação a isso. Primeiro, bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tentando só trazer um pouco de luz aqui. A Verdera, ela surgiu, né, há 7 anos atrás, mais ou menos, justamente para atender a Votorantim Cimentos no plano de descarbonização, né? A indústria cimenteira hoje é a 7ª indústria que mais emite no mundo. Então, a gente tem a consciência que nós somos um dos responsáveis em relação à emissão de CO2, né, tanto pela questão da matriz energética. Hoje, a matriz energética, né, mais comum utilizada na indústria é o coque de petróleo, um combustível fóssil, e pelo próprio processo produtivo, né? O processo produtivo de cimento, não sei se todo mundo tem ciência, é um processo de descarbonatação do calcário que emite naturalmente CO2. Então, a gente tem um desafio da operação em si, né, que é uma operação que emite muito CO2. E uma das vertentes, né, a gente atua basicamente em 3 vertentes, né, quando você fala em redução de CO2. A primeira é trocar a matriz de combustíveis, né, e aí que entra a Verdera com a questão, né, de substituir um combustível fóssil. Você tem a matriz energética, né, é uma indústria intensiva em consumo energético, então você tem todo um investimento, né, no Brasil isso, eu diria, não é um problema, né, a gente tem mais de 90% da nossa matriz pautada em energia renovável, então hídrica, eólica, solar, mas é um tema que a gente tem trabalhado, é um dos objetivos nossos. E o terceiro é como que eu produzo mais cimento, né, descarbonatando menos calcário, né? Então, aí você tem adições que você pode utilizar no cimento para reduzir essa produção de clinker, mantendo qualidade e aumentando o volume de produção. Mas, focando aqui no tema, né, no tema de coprocessamento, o coprocessamento, eu sei que existe, né, um debate grande ainda no Brasil, a gente evoluiu muito, o Brasil adota essa tecnologia, né, a nossa indústria, desde a década de 90. Aí, se você ir para a Europa, isso aí é muito mais antigo. Então, eu diria assim, tem mais miticismo do que, efetivamente, né, dados e fatos. Acho que a informação básica é, se eu consigo, de uma certa forma, trocar uma matriz fóssil para uma matriz onde eu estou indo, seja para biomassa, seja para o resíduo urbano, eu estou reduzindo a emissão, é a primeira vantagem que você já consegue ter, né? Eu estou diminuindo emissões pela tecnologia do coprocessamento. O segundo, que é um tema muito específico do setor, para você produzir cimento, você precisa de uma temperatura muito alta dentro do forno, né? Você trabalha lá a 1.700, 1.500 graus. E aí, falando um pouco da diferenciação das tecnologias, quando se fala em incineração, né, vou lá incinerar um resíduo, né, incinerador você trabalha 800, 600. Então, quando você chega a temperaturas, né, de 1.500, você praticamente destrói tudo, né, todo o componente orgânico, todo o material ele é queimado. E um terceiro ponto também diferente de outras tecnologias, natural. Você um processo, né, de queima, você gera cinza. A cinza, no nosso caso, ela é incorporada com uma matéria-prima no cimento. Então, você não gera um novo passivo, né? Às vezes, você tem um processo que você, de certa forma, reduz, né, assim, o montante de resíduo, mas você ainda tem, né, uma parcela que você precisa destinar. Então, eu diria assim, falando rapidamente do que é o coprocessamento, basicamente é isso, né? Você aproveitar a energia térmica numa condição, né, de um forno onde você praticamente elimina 100%, né, de qualquer componente orgânico, e você não gera um novo passivo ambiental, porque a matéria que resta desse processo de queima ela é incorporada com uma matéria-prima no próprio produto, sem alterar a qualidade. Acho que esse é um ponto importante. E hoje o Brasil tem um regramento muito claro em relação ao coprocessamento, né? Você tem a CONAMA 499, que foi modernizada há 4, 5 anos, acho que atrás,
né, onde a gente deu mais um passo, né, na evolução de entender o que pode ser coprocessado. A gente, né, tem materiais que não podem ser coprocessados, a gente tem uma clareza muito determinada, né, da norma. Mas acho que a gente vem evoluindo, né, em debater, em conhecer e diferenciar principalmente as tecnologias quando você usa, né, resíduo ou qualquer outra matéria, né, para produzir energia térmica ou, né, na sequência, produzir energia elétrica. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação do coprocessamento com o agro. Tá bom. Que tipo de resíduo vem e que tipo de coisa, de relação que vocês estão estabelecendo dessa tecnologia com o agro? Tá bom, eu vou fazer o link com a tua primeira pergunta do CO2. Então, como eu falei lá no início, a indústria é uma grande emissora de CO2. Quando você vai para a Europa, né, a questão de CO2 já está muito mais estabelecida, vamos dizer assim, em termos de taxação, né, como que a gente tem um regramento muito claro em relação a isso. Né, a gente tem operações lá. E uma das rotas para você reduzir a emissão são as biomassas. Quando você fala, né, lá fora, o acesso à biomassa, né, o que aconteceu na Europa quando você começou a taxar? Os preços de biomassa explodiram, né, porque você tem uma limitação gigantesca lá fora, onde você consegue adquirir ou trazer biomassa para o processo produtivo. Diferentemente do Brasil, e aqui eu não estou falando, quando eu falo biomassa, né, não me entendo falar, não, tem muita árvore para cortar, longe disso, aí é o link com o agro. O Brasil, diferente da Europa, tem um potencial gigantesco de explorar a biomassa como fonte energética, né, vindo do agronegócio. Né, a gente, né, como você falou, a gente é o primeiro produtor mundial, né, em termos de volume, né, seja de soja, de milho, né, de N culturas trigo, e naturalmente você tem uma geração grande de resíduo em toda a cadeia, né, seja no processo de colheita, seja no processo de transporte, né, você pega os modais logísticos hoje, né, infelizmente ainda existe um desperdício enorme, seja em portos, seja em hubs logísticos. Para vocês terem uma ideia, a gente tem, né, uma das grandes operações de destinação é com a Rumo, né, que transporta, né, Rumo que tem, né, uma grande operação logística que transporta, né, granéis no Brasil. E a gente tem trabalhado justamente nesse sentido, de avançar na cadeia, né, do setor agrícola, porque esses materiais, de certa forma, né, ou vão para aterros, né, ou são despejados, né, no meio ambiente, e, de certa forma, isso pode ser aproveitado como uma fonte energética, né, no caso, a gente utiliza para geração de energia para a produção de cimento como um combustível neutro. Então, aí que está a grande oportunidade. E eu queria trazer, acho que, 3 exemplos aqui, que é legal a gente tangibilizar, né, quando a gente fala, né, o que é isso. Eu vou trazer um exemplo que é o açaí, né, acho que todo mundo conhece, todo mundo já provou o açaí, o Brasil é referência em produção de açaí. Por outro lado, ninguém sabe a problemática que tem atrás disso. Né, o açaí, você aproveita 20% da fruta, os outros 80%, né, é o caroço que ele é despejado. E se alguém já teve a oportunidade de ir para Belém, na periferia de Belém, isso é um problema de saúde pública. Aqui a gente está falando de São Paulo, aqui você tem o problema dos lixões que ficam, né, na região urbana. O caroço do açaí é um problema de saúde pública, né, em Belém. E é um desperdício. Né, você está ali com uma fonte de biomassa que você pode gerar energia. Hoje a gente consome aproximadamente 30 mil toneladas de caroço de açaí para geração de energia. É um primeiro passo. No estado do Pará, né, e especificamente de Belém, você gera 900 mil toneladas de caroço, quase 1 milhão de toneladas. Então, olha o potencial ainda não inexplorado, né, de um ativo que está ali sendo desperdiçado, que pode estar sendo utilizado, né, para compostagem é um pouco mais difícil, mas, né, para você gerar energia. O segundo, eu até já falei, é a questão logística. Né, você pega a parte de portos, você pega toda a parte de hubs logísticos, né, você tem a varrição de tudo isso, você tem um material que está ali, que é um bem, um ativo também que pode ser utilizado como geração de energia. Vou me apressar aqui. Então, tem N exemplos, né, de que você pode utilizar toda essa questão de geração, né, como uma fonte de energia sem estar acessando
né, questões, né, de florestas, questões, né, não estou nem falando aqui de reflorestamento, nada disso. Então, esse é o grande diferencial do Brasil em relação ao resto do mundo. Quando você fala em taxação de CO2, né, e você utilizar um combustível neutro, você tem um campo enorme para explorar em combustíveis limpos, que estão aí, estão presentes, mas, infelizmente, ainda estão sendo desperdiçados. Gente, eu não gosto de colocar limite de tempo, mas, infelizmente, tempo é uma coisa concreta, né? Ele existe ou não existe. Então, a gente precisa só ser um pouquinho mais sucinto. Eu vou fazer mais uma rodada. Felipe, eu queria saber de você uma coisa. A gente tem uma grande quantidade de desperdícios de alimentos hoje no Brasil, em pontos de venda. Como é que funciona a relação da compostagem, do aproveitamento desse... E se você enxerga alguma perspectiva de dar uma solução melhor para isso? Acho que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, já que a gente está falando dos 15 anos dela, né, existe uma hierarquia muito clara, né, do aproveitamento de qualquer resíduo. Né? A primeira coisa é não geração. Né? Claro que a gente está falando de uma utopia, e toda utopia precisa ser perseguida, mas é impossível uma sociedade não gerar resíduos, especialmente para essa rapaziada que chegou aí. Sejam muito bem-vindos. Vocês aí, daqui a pouco, vocês vão estar aqui no nosso lugar, falando, ai, quanta besteira eles falavam. Então, a primeira questão é a não geração, depois a gente fala do aproveitamento, depois a gente fala da reciclagem, depois a gente fala de aproveitamento energético, e depois a gente fala de aterro. Então, nesse contexto, a gente tem, de fato, vamos pegar o contexto urbano, né, que é um contexto onde a gente consegue enxergar um pouquinho do que acontece. Se a gente for no supermercado hoje, se vocês conhecerem a parte que ninguém conhece no supermercado, vocês vão ver que tem um monte de bombona lá separada, e essa bombona geralmente vai com um cara chamado lavageiro. Esse lavageiro pega em via de regra e dá esses resíduos, muitas vezes, o cara tem lá um creme de leite, e aí ele descarta, na própria embalagem do creme de leite, e isso vai para a alimentação animal, o que não é correto. Existe, de fato, sim, uma possibilidade do aproveitamento para alimentação animal, com regras. Existem regras, não são poucas, mas isso é importante ressaltar. O lavageiro é uma atividade comum que retira... E por que eu estou falando de lavageiro? Porque, por exemplo, em Sorocaba, da cidade onde eu moro, de onde eu venho, tem 2 programas de aproveitamento de alimentos antes, de ir para um aterro sanitário ou antes de ir para uma compostagem, que no contexto urbano é muito mais difícil isso acontecer. Existe o programa Mesa Brasil, que é do SESC. Então, o Mesa Brasil disponibiliza caminhões para ir atrás desses alimentos que são aproveitáveis, não são alimentos inservíveis, pelo contrário, são alimentos que não passaram no critério de qualidade ali, ficou um pouquinho feio, então são produtos que podem ser aproveitados para a alimentação humana. E existe um programa Banco de Alimentos também, que passa por isso, passa por essa questão. O que acontece? A capacidade logística falando de logística, a capacidade logística de pegar esses alimentos antes do lavageiro é muito complexa, porque o cara está levando um alimento, ele não está levando um resíduo. Quando o cara leva um alimento, ele tem que saber o que ele está levando, com a embalagem, como é que ele está, para poder saber se vai ser aproveitado. Porque imagine só você levar toneladas de alimentos de vários restaurantes para uma unidade onde você vai precisar triar ele para montar as cestas para atender associações, para atender famílias carentes e tal. Então, o aproveitamento de alimentos ele precisa ser algo flexibilizado na nossa sociedade. A legislação para quem doa o alimento ainda é muito difícil, é muito complexo você doar um alimento de forma legal. Uma coisa é você fala assim, pega aqui. Outra coisa é uma grande rede disponibilizar esses alimentos, isso chegar na mesa de alguém e ter um problema. Posso só dar um exemplo? Tem um amigo meu, que a filha dele mora na Califórnia, em Las Vegas, desculpa, mora em Nevada,
e eles têm um programa lá de alimentação de sem-teto. E isso incomodava algumas pessoas. Aí, um advogado foi atrás dessas pessoas que alegaram ter passado mal depois, né, desse sopão que eles davam, depois desse alimento. O que aconteceu com o programa? Acabou o programa. Então, o preâmbulo legal, né, a legislação que envolve, né, essa doação, conformidade e preparação de um alimento para ser de novo um alimento e deixar de desperdiçar. Hoje as pessoas falam que se desperdiça, né, 1/3 ou 2/3 dos alimentos. Eu diria que é até mais. Tá? Eu diria que o que chega na nossa mesa é cerca de 15% do que é produzido na lavoura. Porque a gente não sabe, mas existem várias plantas que esses alimentos passam para lavagem, nesse caso, lavagem mecânica mesmo, né? Para lavagem, separação por qualidade, depois passa em saca, aí vai para o Ceasa, em todos esses pequenos pontos, ou grandes, né, pontos, você tem aí uma quebra de aproximadamente 50%. E aí a gente está falando de 50 sobre 50, 50 sobre 50. Então, que vai chegar na nossa mesa, aquela batata perfeita, né, aquela cenoura, né, que é daquele formato que a gente espera, né, é muito pouco do que é produzido. Obrigada. Vilma, me conta uma coisa, que o seu trabalho tem impacto, a gente não tem dúvida, é muito emocionante, mas eu queria que você contasse para a gente qual é o impacto disso nas mulheres que fazem parte do programa. A gente sabe que, em geral, a mulher em estado de vulnerabilidade, ela está sujeita a diversos tipos de violência, inclusive a violência emocional, a autoestima. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre que impacto essa coisa de lidar com a agricultura, de lidar com a terra, de lidar com planta nascendo, vida nascendo, alimento, produz nas mulheres que estão lá. O que você enxerga, assim, de cara, de grande benefício? Então, eu vou falar, mas eu queria um ganchinho ali. O impacto, tem coisas que eu fico assim, sabe? A agricultura urbana é muito complicado. Eu também vou pegar um pedacinho aqui do Tassiano aqui. Tudo, a logística, o acesso, é secretário, né? Está ali, ó. Ele foi lá no nosso espaço e eu sou dessa de cobrar, sou dessa. Eu falei, então, secretário, o negócio aqui está meio difícil, porque a gente ainda não tem ainda, mas vamos ter, porque nós estamos estruturando, já pega outro espaço, porque ficou pequeno o nosso, aí agregamos outro espaço de produção e o acesso a esse composto, sabe? O adubo. Aí, foi uns 2 anos, né, secretário? Foi uns 2 anos, 3 anos por aí, que a gente teve uma parceria, né, se funilou mais com a Prefeitura de São Paulo. Está de parabéns, viu? Quando eu estou, e um parabéns meu é um parabéns. A gente tem nossas compostagens, né? Assim, a gente colhe, né, que a gente fornece para a alimentação escolar, e quando a gente colhe, fica muita coisa. Aí a gente tem nossos pátios de compostagem, a gente tem assessoria dos agrônomos pela prefeitura também, que eles vêm, não que a gente não saiba, mas tem essas tecnologias, né? Que eles tem um adubo agora que é feito com escama, resto de peixes, que pode pegar na CEAGESP, e tudo isso. Mas a gente tinha muita dificuldade, sabe? Porque é muita coisa que a gente planta, e a compostagem, mesmo a gente pedindo para os empreendimentos lá, levando o balde, e depois indo lá pegar e fazer nossa compostagem, não dá conta. Aí foi quando a gente foi cobrar para a prefeitura, e eles fizeram um pátio de compostagem, e é assim, eles vão nas feiras livres, né, recolhe, leva para o pátio. Aí qual a nossa dificuldade como agricultor urbano é ir lá pegar, né? Se depois o secretário, né, ajuda nós aí a trazer para nós. Vilma. Aí o secretário foi lá, trouxe 1 tonelada. Eu falei, vocês prestam esse homem tem que vir ambiental, mais. vocês prestam o serviço Esse ambiental. homem tem que vir aqui mais. Mas, de vez em quando, eles mandam, mas a gente precisa mais. Eu estou falando em nome dos agricultores urbanos.
e a maioria é mulheres que estão na frente, nós estamos aí, na fronte aí dessa alimentação saudável. Aí, o nosso impacto, agora eu vou voltar à pergunta da Paula aqui, quando a gente começou o nosso trabalho, foi numa urbanização do CDHU, porque o CDHU foi citado, porque na nossa comunidade tinha recorrência de enchente, dava 2 metros de água dentro das casas. Aí fomos lá para a rodovia, levar os pneus, tacar fogo, que nós somos 10. Aí leva todo mundo de bolo lá para o secretário lá da habitação, e ele mandou uma equipe para fazer o planejamento lá daquela União de Vila Nova, que é antigo Pantanal, né, Jardim Pantanal, e foi levantado, né, nesse contexto do projeto, não tinha nada, não. Nós vivíamos assim como aldeia. Eu gosto muito da aldeia, que tem minha parte indígena, mas nós estamos dentro do contexto urbano, gente. Tem que ter uma escola, não tinha creche, não tinha UBS. E dentro desse contexto levantou aquele espaço, uma horta comunitária, onde foi misto, homens e mulheres, mas depois, no decorrer de uns 4, 6 anos, nós tivemos problemáticas com homens, né? Aí fizemos assim, o quê? Vamos levantar só com mulheres. Vamos fazer uma agricultura com mulheres. Para quê? Fortalecer nossas mulheres, como é que chama? Tem um negocinho. Emprego e renda. Mas tem outro negocinho que chama, que eu digo, não, mas para quê? Isso nós já somos fortes mesmo. Empoderamento. Empoderamento. Então, nós já nascemos empoderadas. Aí eu gosto de usar esse termo, mas aí a gente acolhemos essas mulheres. Qual seria a base dessas mulheres agricultoras urbanas, mulheres do GAU, que é grupo de agricultura? Mulheres que estão nessa situação de alta, ainda que coloca-se alta vulnerabilidade, mulheres que já passaram assim, tem a Nossa Senhorinha de 72 anos, tem 74, que muitos homens não fazem, elas fazem 4, 6 canteiros, gente. Baianas, arretadas, eu sou pernambucana, mas elas são baianas. Aí a gente acolheu essas mulheres, que elas estavam em casa, senhorinhas com depressão. Aí vem mulheres também, falava assim, a gente começou a fazer a roda de conversa, né? Olha a hora, vou chegar lá. E a gente pegava e dizia assim, né? Vamos colocar aqui para elas contar, né? Tinha mulheres que tinham 5, 6 filhos, não conseguia trabalho, porque ela pagar para 1 ou 2, imagina para 5, aí nós acolhíamos essas mulheres. E muitas chegavam e diziam, aí a gente começou a levantar o contexto da violência doméstica, e tinha mulher que dizia, não, mas eu não estou na situação de violência doméstica porque meu marido não me bate, né? Mas ele me chamou de feia, de gorda, você não sabe fazer nada. E isso, gente, é uma violência velada, né? Aí também nós acolhemos essas mulheres, tem todo o trabalho, tem psicólogo, tem uns psicólogos lá que eles dão, né, um voluntariado, porque ainda também não é só levar essa mulher para a horta, levar essa mulher para a cozinha e chegar em casa e está a mesma situação. Ela tem que saber como lidar com isso. Aí você fala assim, vocês pegam essas mulheres e mandam elas separar. Não. Tem homens que vêm, traz o abençoado para dentro também, sabe? Para eles conhecerem o trabalho delas. Aí tem uns que hoje, chegam e falam, nossa, olha, a minha mulher faz tudo isso. E quando a gente aparece na Globo, eles ficam lá fazendo campanha. Olha, minha mulher vai aparecer na Globo, minha mulher vai aparecer na Globo. E teve muitos, sabe, que a gente conseguiu eles acordar e ver, porque às vezes o cara está sendo daquele jeito e ele não percebe, porque é muito estrutural, né? Coisa estrutural. Para eles é muito simples. Você não sabe fazer nada, cala a boca, cala a boca. Esse tal de cala a boca, gente, é triste. Eu passei por isso. Aí a gente pega essa mulher, nesse contexto da agricultura, de lidar com a terra, de se conectar com a terra, que a terra cura. É esse contexto que a gente leva. Além do mais, ainda tem também a alimentação, que eu sempre, minha mãe sempre falava, tudo acontece ao redor de uma mesa. Todo lugar tem uma mesa lá. Tudo ao redor de uma mesa. Nós trouxemos também, além da agricultura, o que sobrava, uma parte para compostagem, a outra parte processado para fazer aquela alimentação com referência, assim, uma alimentação, já está chegando, né? Uma alimentação de origem, aquela alimentação que a gente esquece, o que é usar uma taioba, o que é a gente parar de usar o tal do sazon, não posso falar o nome não, né? Aquele tempero do amor, sabe? Eu não sei que amor é aquele, mas tem lá tanto alecrim, manjericão, coisas que a gente, né?
a gente já acorda, já liga 220, esquece de tudo. Aí não tem tempo para cozinhar. Mas um dia a pessoa vai ter que ter tempo para cuidar do que aquela alimentação errada fez para o nosso corpo, né? E é isso, gente. Obrigada. Tassiano, para fechar, eu queria te fazer uma pergunta. Como que os critérios, se hoje o capital financeiro, se hoje o Rabobank leva critérios de sustentabilidade em conta quando ele concede crédito? Quando eu faço gestão de resíduos, energia, como é que funciona isso? Quando ele concede crédito para o agro, ele leva em consideração do cliente dele que tipo de ação que aquele cliente está tendo no território do desenvolvimento sustentável? Sim, Paula. Antes, só para pegar o vínculo com a Vilma, a liderança feminina no agro não é uma realidade só da agricultura urbana, é uma realidade da agricultura em todo o Brasil. É muito comum a gente ver mulheres na liderança de agricultura, né, de fazenda mesmo, liderando a produção de todas as culturas. É muito comum a gente ver mulheres na liderança de associações. Hoje, a presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão é uma baiana, mulher, excelente profissional. Então é isso, eu acho que destacar o papel da liderança feminina, não só no caso da Vilma, maravilhosa, tá, espetacular, em todo o Brasil. Em todos os estados brasileiros, sempre tem uma mulher na liderança também da produção de alimentos. Tá? Produzir alimento no Brasil é produzir com muita sustentabilidade, porque o Brasil tem um componente de preservação, que é obrigatório do Código Florestal, que nenhum outro país do mundo tem. Então, esse componente onde o produtor rural, de maneira mandatória, para seguir o Código Florestal, ele preserva um percentual da propriedade privada dele, isso é único, não tem nenhum lugar no mundo. Então, quando a gente olha para emissão e carbono, a quantidade de carbono que a produção de alimento no Brasil auxilia a manter não é comparável com nenhum outro tipo de commodity mundo afora. Não existe comparação da carne bovina brasileira com a carne bovina australiana ou americana, porque aqui tem um componente de preservação ambiental que é contabilizado ali dentro daquela cadeia produtiva. Não só para a carne bovina, para todas as commodities e produções. Ao seu ponto, Paula, sim, então os bancos, em especial o Rabobank, considera a performance, né, como o produtor está entregando os resultados para conceder crédito. Logo na entrada do produtor rural dentro do banco, a performance daquele produtor em termos de produtividade, de gestão de resíduo, de eficiência de emissão de gás de efeito estufa é considerado. Isso vai permitir, dentro da nota de crédito desse cliente, né, dentro do rating ou da nota, como uma nota escolar dentro do produtor rural, acessar linhas de crédito que são mais competitivas, podendo chegar a desconto, podendo chegar a prazo, o que faz muito sentido para o agronegócio, porque a agricultura é uma atividade de investimento intensivo. Até na urbana, a Vilma trouxe isso aqui, depende de trazer composto, depende de trazer insumo para se produzir. Quando se fala de larga escala, também os volumes são maiores. Precisa de capital intensivo para fazer girar aquela cadeia produtiva. Eu estou olhando só para a produção primária, fazenda. Tem o processamento, tem a distribuição, tem o consumo, para chegar na gôndola e depois fazer o aproveitamento energético de alimentos dos resíduos que são gerados. Né? Então, sim, é considerado, e aí o prazo é algo muito relevante, talvez até mais pelo custo, sabe? É muito comum a gente buscar, os produtores, né, os clientes buscarem um prazo mais alongado, exatamente porque o investimento inicial é maior e demanda um prazo maior, um tempo maior para que seja pago aquele investimento. E aí também outro componente super interessante que é considerado é a carência. Então, eu dou um prazo alongado, pode chegar até 10 anos, eu consigo colocar uma carência de 2, 3 anos, ou seja, as primeiras parcelas de pagamento daquele financiamento começam a contar a partir de 2, 3 anos. Isso faz muito sentido para o agricultor, de todas as cadeias. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a participação de todos. Para mim foi uma aula, eu adorei. E queria deixar uma mensagem para vocês. Vocês são as futuras gerações. Então, observem, escutem o que estão dizendo aqui, porque quem vai resolver o problema não vamos ser nós, vai ser a geração de vocês. Obrigada, gente. Obrigado.